E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos vendo um carro em uma estrada no território britânico. No banco de trás há uma mulher americana dormindo, Greta Evans. Ela é acordada pelo motorista quando finalmente chegam à casa onde ela vai trabalhar. O motorista informa que os donos da casa precisaram sair por um segundo e que ela deve esperá-los no salão. Greta entra na casa e tira os sapatos, deixando-os ao lado de suas coisas na entrada. Quando ouve um barulho vindo do andar de cima, decide subir lá. No caminho, encontra uma pintura. Uma imagem de um casal com seu filho, presumivelmente a família para a qual vai trabalhar. Ela segue mais para dentro e encontra o quarto de uma criança, onde entra e pega um brinquedo para olhar mais de perto. O brinquedo cai no chão quando ela se assusta com um homem chamado Malcolm, chegando por detrás dela. Ele é o entregador de compras. Depois de se apresentar, pede para ela acompanhá-lo até a cozinha para mostrar-lhe o lugar, o que ela aceita. Chegando lá, começam a guardar as compras enquanto conversam. Malcolm supõe que ela seja americana e esteja fugindo de alguém. Ansiosa para mudar de assunto, Greta pergunta sobre a família. Malcolm diz que são muito simpáticos e generosos. Quando ela pergunta sobre o filho, ele hesita em dizer algo e diz que não sabe como explicar. Eles são interrompidos de repente pela senhora Hillshire. A senhora entra e pergunta por que Greta não está usando sapatos. Por causa disso, elas voltam para a entrada da casa para buscá-los, mas os sapatos não estão lá. A senhora Hillshire diz que eles logo aparecerão, pois foi apenas o filho dela brincando. Em outra sala, o Sr. Hillshire está conversando com seu filho, Brahms, cujo rosto está escondido pela cadeira. As duas mulheres chegam então e a senhora Hillshire apresenta Greta ao marido e ao filho. Mas quando se afastam, a figura sentada na cadeira se revela ser um boneco. Greta ri pensando que estão pregando uma peça nela, mas suas expressões sérias indicam que não é o caso. São interrompidos por Malcolm, que entra na sala e interage com o boneco como se fosse uma pessoa real. Malcolm sai então e Greta, encorajada por sua reação, se aproxima do boneco. Aperta sua mão e diz que espera que possam ser amigos. A senhora Hillshire pede ao pai que leve as coisas de Greta para o seu quarto, enquanto ela mostra à nova babá tudo o que precisa saber. Enquanto sobem as escadas, a senhora Hillshire conta a Greta que eles já tentaram outras babás, porém Brahms as rejeitou, embora elas não fossem tão jovens e bonitas quanto Greta. Ao chegarem ao quarto de Brahms, a senhora Hillshire orienta Greta na rotina diária. Brahms deve ser acordado todas as manhãs às 7 horas e trocado por roupas limpas, o que a senhora Hillshire pede a Greta para demonstrar. Ela desaprova a maneira como Greta faz isso, então acaba assumindo e fazendo ela mesma. E após isso, elas vão para a sala de estudo. Brahms tem 3 horas de aula 5 dias por semana e gosta de começar com poesia. Depois é a vez de apreciação musical, o que é muito importante para Brahms e deve ser tocado bem alto. Algumas horas depois, todos estão jantando juntos, inclusive o boneco. Quando terminam, Greta leva as sobras para a cozinha, mas a senhora Hillshire diz que não jogam comida fora porque estão no campo. Devem guardá-la no freezer para emergências. O Sr. Hillshire entra então, entrega Brahms à esposa e leva Greta consigo para verificar as armadilhas. Greta o segue para fora e o encontra pegando ratos das armadilhas no jardim. Enquanto fazem a verificação, o Sr. Hillshire conta mais sobre a casa, como o fato de que todas as janelas foram fechadas permanentemente. O Sr. Hillshire diz que não tem certeza de como chegaram a esse ponto, mas diz a Greta que não importa como pareça por fora, seu filho está lá com eles. Greta diz que entende. À noite, os pais colocam Brahms na cama e todos rezam juntos enquanto Greta ouve. Eles incluem o nome dela na oração. A Sra. Hillshire pede a Greta um momento de privacidade com sua família. Greta espera do lado de fora enquanto conversam, mas o casal é rápido em sair um momento depois para dizer a Greta que Brahms a quer como sua babá, se ela o aceitar. Greta concorda e a Sra. Hillshire a abraça. Greta vai para seu quarto ligar para sua irmã Sandy no telefone fixo. Ela conta como tudo é estranho, incluindo a falta de Wi-Fi e sinal de telefone. Sandy diz que Greta precisava se afastar e esse emprego se encaixa perfeitamente em sua situação. Depois confessa que o ex de Greta, Cole, tem ligado sem parar para a casa dela. Até apareceu na casa e assustou seu filho. Mas ela não contou nada sobre a localização atual de Greta e promete que nunca contará, não querendo ver sua irmã machucada novamente. Na manhã seguinte, Greta sai do quarto ao ouvir alguns barulhos e encontra a Sra. Hillshire repreendendo Brahms por jogar seus brinquedos no chão. O Sr. Hillshire assusta Greta enquanto ela observa, pedindo desculpas pela pressa repentina. Ele diz a ela que faz tanto tempo desde que foram de férias, então estão ansiosos para viajarem. Ele também dá a Greta uma folha de papel com as regras que ela deve seguir todos os dias. Seguimos o Sr. Hillshire e Greta enquanto caminham em direção à entrada da casa. Quando a Sra. Hillshire se junta a eles com Brahms nos braços, o marido diz a Greta para ser boa com seu filho, porque então ele será bom para ela em troca.
No entanto, quando ele fala que se ela não for boa, sua esposa o interrompe. Greta promete tratá-lo como se fosse seu próprio filho, e depois de receber o boneco, a senhora Hillshire a abraça e se desculpa em seu ouvido, deixando Greta confusa e sem entender a senhora. Greta leva Brahms para fora e juntos assistem o casal sair de carro. Uma vez dentro de casa, Greta não segue as regras. Ela deixa Brahms em uma cadeira aleatória e o cobre com um cobertor porque ele a assusta antes de ir para a cozinha fazer um sanduíche de manteiga de amendoim e geleia que ela leva para uma poltrona de leitura, onde bebe um pouco de vinho e come enquanto lê uma revista. Eventualmente ela adormece. É noite quando ela acorda. Ela pega a bandeja e pretende levá-la para a cozinha, mas para no meio do caminho quando percebe que o cobertor caiu de Brahms. Assustada com isso, ela o pega e o leva para o quarto dele, jogando-o descuidadamente em uma cadeira de balanço antes de ir para a cama. Greta é acordada pelo som da risada de uma criança ecoando na casa. Ela deixa o quarto para investigar e, quando chega à pintura da família, se aproxima para olhar a criança e é subitamente agarrada pelo pescoço por uma mão que sai dela. Esse é o exato momento em que ela acorda na cama, perfeitamente bem. Chateada com esse sonho, ela se veste e vai ao quarto de Brahms para verificar como ele está. Ele está na cadeira onde ela o deixou e a água caindo de seu olho. Greta se aproxima, nervosa com a ideia de que possam ser lágrimas, mas ela rapidamente descobre que é apenas água de um vazamento no teto. Para proteger o boneco, ela o move para a cama antes de sair. Em outra parte da casa, ela encontra uma porta para um sótão e tenta abri-la usando um espeto de ferro, mas sem sucesso. Mais tarde naquele dia, vemos Greta tentando se manter ocupada. Ela tenta ligar para a irmã, mas só consegue a secretária eletrônica. O telefone toca assim que ela desliga, e Greta rapidamente atende, mas só ouve ruído estático. No dia seguinte, Greta está nos portões pegando a correspondência quando Malcolm chega em seu carro com as compras. Eles vão para a cozinha, onde Malcolm mostra a ela que devem jogar toda a comida que sobrou em um saco de lixo que ele levará consigo. Greta reclama que Malcolm não a avisou sobre Brahms, e ele diz que não queria estragar a surpresa. Greta pergunta a ele sobre a história por trás do boneco. Malcolm a leva a um túmulo perto da casa. Acontece que Brahms não sobreviveu a um incêndio na casa em seu 8º aniversário e o boneco apareceu no dia seguinte. Malcolm diz que sabe que tudo parece muito estranho, mas é inofensivo. Greta faz as contas e percebe que o casal vive assim há 20 anos. Malcolm diz a ela que eles estavam procurando uma babá por um ano antes de Greta aparecer e se ela está se sentindo inquieta, ele pode levá-la para fora e mostrar a vida noturna na cidade, prometendo que não contará a ninguém. Greta aceita depois de se certificar de que Malcolm entende que não é um encontro, porque ela acabou de sair de um relacionamento. No quarto de Brahms, descobrimos que todas as conversas na casa chegam a Brahms através das paredes. Greta está em seu próprio quarto no telefone com Sandy, contando a ela seus planos para a noite, mas não consegue convencer sua irmã de que isso não é um encontro. Sandy aprova, dizendo que sua irmã Greta precisa sair mais. Ao olhar para o espelho, Greta percebe Brahms olhando para ela do outro quarto. Sentindo-se novamente assustada, ela fecha a porta. Momentos depois, ela vai ao banheiro tomar banho, sem perceber outra presença no quarto que pega seu vestido e colar. Quando ela sai e se olha no espelho, percebe que está faltando um pedaço de cabelo. E logo depois percebe também os objetos desaparecidos. Ao retornar para seu quarto, encontra todas as gavetas abertas e todas as suas roupas também desaparecidas. Assustada, ela sai do quarto apenas para encontrar a porta do sótão aberta e as escadas prontas para subir. Começando a pensar que pode ser um intruso, ela pega o espeto de ferro e entra no sótão. Assim que ela está dentro, a porta se fecha atrás dela e ela não consegue abri-la novamente. Quando ouve um carro, ela vai até a janela para ver Malcolm batendo na porta. Ela tenta fazer barulho para chamar a atenção dele, mas ele não consegue ouvi-la. Em seguida, ela tenta quebrar a janela com o espeto, mas só consegue quebrar o próprio espeto e Malcolm vai embora. Enquanto tenta encontrar uma maneira de sair do lugar, uma sombra humana a assusta e ela cai no chão, e o golpe na cabeça a faz desmaiar. Ela acorda na manhã seguinte ainda no sótão. Ela descobre que a sombra que viu na noite anterior era apenas algumas roupas em um cabide e encontra um álbum de fotos da infância de Brahms. Entre todas as fotos há uma da pintura e a foto em que ela foi baseada, embora na original Brahms pareça muito mais sério. Greta é assustada de seus pensamentos pela porta do sótão se abrindo de repente sozinha. Greta sai e vai para seu quarto apenas para encontrar suas roupas de volta penduradas por todo o móvel. Malcolm aparece algumas horas depois para ajudá-la a verificar a casa em busca de intrusos, mas ele não encontra nenhum sinal de arrombamento. Greta aponta que isso não explica suas roupas. Para ajudá-la a se sentir em paz, Malcolm decide ficar por perto. Enquanto jogam sinuca, Greta pede a Malcolm para contar mais sobre o verdadeiro Brahms. Ele diz que não sabe mais nada, mas claramente está mentindo, então Greta insiste. Malcolm diz a ela que há 2 tipos de histórias na cidade e a verdade está em algum lugar no meio.
A conversa educada diz que Brahms era um bom menino. A conversa de bar diz que ele era muito estranho. Quando Greta pede a verdade, Malcolm conta sobre o dia em que foi à casa com uma entrega para o que seria o aniversário de Brahms. A Sra. Hilshire estava abrindo presentes com o boneco enquanto o Sr. Hilshire estava na sala de sinuca, bebendo e resmungando que não conseguia mais. Ele convidou Malcolm para beber com ele e Malcolm também perguntou sobre o verdadeiro Brahms para ele. O pai respondeu com um olhar desolado que o garoto era estranho. Depois de verificar se Greta realmente está bem sozinha, Malcolm vai embora. Greta então vai para seu quarto para conversar com sua irmã no telefone. Sandy informa a Greta que Cole esteve em sua casa novamente. O filho de Sandy, tentando se livrar dele, deu a Cole o endereço de Greta. Sandy pede desculpas, mas Greta não a culpa por isso. Depois de desligar, Greta vai ao banheiro escovar os dentes e percebe uma sombra em movimento no espelho. Ela vai para o quarto de Brahms, onde encontra um monte de folhas de papel no chão. Ela arruma a posição do rosto do boneco, mas ele se move sozinho para olhá-la. E naquele momento, mais uma vez, Greta acorda em sua cama. Ela ouve alguns ruídos do lado de fora, então vai até sua porta e a abre, apenas para encontrar seus sapatos perdidos esperando por ela. Assustada, ela vai para o quarto de Brahms para encontrá-lo em uma nova posição, sentado na beira da cama com a lista de regras ao lado dele. Greta corre de volta para seu quarto e tranca a porta, então tenta fazer uma ligação, mas o telefone não está funcionando. Ela desliga e o telefone toca imediatamente depois. Quando ela atende, uma voz de criança diz seu nome e pergunta por que ela não está seguindo as regras. Greta deixa o telefone cair, mas então há batidas na porta e algo é deixado na frente dela. Seu favorito, diz a voz. Greta abre a porta para encontrar uma bandeja com um sanduíche de manteiga de amendoim e geleia, e Brahms ainda sentado em sua cama com as regras. Greta se aproxima do boneco e finalmente entende que Brahms só quer que ela siga as regras. Malcolm liga e tenta convidá-la para sair, mas Greta desliga, pois agora sua atenção é toda para o boneco. Em outro lugar distante, os Hilshires estão escrevendo uma carta de despedida para Bram antes de encherem seus bolsos com pedras e caminharem para o oceano. No dia seguinte, Greta começa a seguir as regras à risca, exceto pelo beijo de boa noite. Muitos dias depois, Malcolm a visita porque ela não atendeu o telefone. Ele também traz o correio, que ela ignora. Depois de prometer que está bem, ele tenta convidá-la para sair novamente, ela o rejeita e ele vai embora. Sozinha com o boneco, Greta tenta fazê-lo pegar uma fruta, pedindo um sinal da presença de um espírito na casa. No começo não há resposta, mas quando Greta sai da cozinha, ela ouve um barulho. E ao voltar, vê que Brahms se moveu sozinho. Horas depois, Malcolm retorna à casa porque Greta o chamou. Ela precisa que alguém mais veja isso. Depois de muitos testes, ela descobriu que Brahms só se move se ninguém puder vê-lo. Para provar, ela desenha no chão ao redor dele com giz, e depois sai do quarto com Malcolm. Quando eles o verificam após alguns minutos, nada aconteceu. Mas Greta quer tentar de novo, então pede a Brahms muito gentilmente para ajudá-la. Desta vez, quando saem e voltam, o boneco não está mais em pé no local do giz. Malcolm finalmente acredita nela. Eles conversam sobre isso depois. Greta diz a ele que acha que isso está acontecendo por um motivo. Seu ex era abusivo e a fez perder a gravidez. Malcolm agora entende por que isso é tão importante para ela e eles se beijam. Mais tarde à noite, depois de colocar Brahms na cama, Greta volta para seu quarto, onde ela e Malcolm começam a se beijar. Alguém os observa pela fechadura e o ruído repentino da música os interrompe. Eles descem para encontrar o toca-discos tocando e Brahms sentado por perto. Greta leva o boneco de volta para a cama antes de ir para a cozinha fazer um pouco de café, enquanto Malcolm diz a ela que seria prudente ela passar a noite na cidade. Ela se recusa, então Malcolm conta outra história. Anos atrás, uma menina chamada Emily Cribbs costumava vir brincar com Brahms. Greta se recusa a sair mesmo ouvindo que o corpo foi encontrado não muito longe da casa no mesmo dia em que pegou fogo, e nunca encontraram o assassino. Ela verifica Brahms em seu quarto e pela primeira vez lhe dá o beijo de boa noite antes de ir para o sótão. Lá ela olha o álbum de fotos novamente, encontrando fotos de Emily e percebendo seu rosto irritado enquanto Brahms a encarava de forma séria. No dia seguinte, depois de voltar para a casa da limpeza das armadilhas, ela ouve o som da mesa de sinuca. Ela vai até lá com Brahms e descobre que Cole invadiu. Eles jantam juntos e Cole tenta convencê-la de que mudou para que ela volte para ele. Malcolm aparece então e, depois de apresentações constrangedoras, ele usa as compras como desculpa para conversar com Greta em particular. Ele diz estar preocupado que Cole possa machucá-la, mas Greta diz que tem um plano. Malcolm deixa a casa, mas não a área, decidindo ficar no carro apenas por precaução. Lá dentro, Greta leva lençóis e travesseiros para Cole dormir no sofá. Cole tenta convencê-la a sair novamente e vai para um beijo que ela esquiva antes de sair. Ela leva Brahms para o quarto e diz que precisa de ajuda. Mais tarde naquela noite, vemos gotas de sangue caindo no rosto de Cole.
e ele acorda para encontrar corpos de ratos em sua bolsa, uma mensagem em vermelho na parede que diz saia, e o boneco sentado por perto. Greta corre até ele quando ouve gritar seu nome e quando chega lá, ele a acusa de ser a responsável por tudo isso. Greta pega Brahms e um Cole furioso começa a persegui-la. Malcolm ouve os gritos e entra para encontrar Cole tirando o boneco de Greta. Ele começa a sacudir o boneco enquanto grita, e cansado de ouvir Greta e Malcolm pedindo para ter cuidado com Brahms, ele esmaga o boneco contra uma cadeira. Algo começa a fazer barulho nas paredes e Cole se aproxima do espelho para tentar seguir melhor. O espelho de repente quebra em sua direção, o jogando para trás e revelando quem estava fazendo os barulhos. Um homem adulto usando uma máscara de porcelana. O verdadeiro Brahms chamando por Greta com a mesma voz infantil que ela ouviu ao telefone antes. Brahms pula em cima de Cole e depois de alguma luta ele consegue matá-lo. Ele pega Greta em seguida, mas Malcolm aparece por trás e o atinge antes de levar Greta embora. Brahms começa a persegui-los pela casa. Greta e Malcolm tentam se trancar em seu quarto, mas Brahms conhece as passagens secretas nas paredes. Então ele não tem problemas em alcançá-los em qualquer lugar. Depois de correr por um tempo, finalmente tem a chance de escapar quando encontram a porta de uma das passagens secretas de Brahms que eles entram. Greta e Malcolm encontram um quarto escondido, o lugar onde Brahms tem vivido todo esse tempo. Ele tem tudo o que precisa e mais. Greta encontra seu vestido e cabelo em um boneco que Brahms fez para imitá-la. Ela também encontra a carta de seus pais dizendo que não vão voltar e que ele poderia ter a garota. Eles voltam para as passagens secretas e Malcolm finalmente os alcança. Depois de mais uma perseguição, ele pula em Malcolm e o nocauteia enquanto Greta encontra uma saída e foge da casa. Ela chega aos portões e para ali, percebendo que não pode sair ainda. Ela precisa voltar por Malcolm. De volta à casa, ela pega uma chave de fenda que esconde no bolso antes de se encontrar com Brahms. Ela diz a ele que voltou por ele, então usa sua voz de babá autoritária para ordenar que ele volte para a cama. Depois de alguma hesitação, ele obedece. Greta o leva para o quarto e o coloca na cama. E quando ela tenta sair, Brahms pede o beijo de boa noite. Ela se recusa, dizendo que essa é a punição dele por se comportar mal. Mas Brahms segura o braço dela e insiste. Então Greta não tem outra escolha senão se inclinar para um beijo. Quando Brahms coloca sua boca de porcelana contra seus lábios reais, ela aproveita a chance para pegar a chave de fenda e usá-la nele. Brahms a empurra para longe e depois de sair da cama, a agarra pelo pescoço e a pressiona contra a parede, pretendendo deixá-la sem ar. Por um momento, Greta parece fora de si, mas no último segundo ela se recupera e empurra a chave de fenda mais fundo até que ele desmaie. A máscara quebra e vemos que o rosto de Brahms está queimado por baixo dela. Greta sai apressada do quarto para encontrar Malcolm e levá-lo ao carro para que possam escapar da casa. Ela sorri quando percebe que finalmente estão livres. O filme termina com um par de mãos vestindo mangas muito semelhantes às de Brahms colando o boneco de volta.